Mas o que isso significa? Isso quer dizer que a função incógnita, que também pode ser chamada variável de estado, e as suas derivadas presentes na equação diferencial aparecem somente em combinações lineares, ou seja, elas não aparecem com potências diferentes da potência 1, da potência simples, e também não aparecem dentro de funções não lineares, como seno, cosseno, logaritmo, como potências quadráticas, como raiz quadrada, como função racional e assim por diante. Vocês vão poder ter só combinação linear da função incógnita e das suas derivadas. Chama atenção que a variável independente t se comporta nessa análise como se fosse uma constante. Ela pode aparecer dentro de funções, pode estar multiplicando ou dividindo a nossa função incógnita e suas derivadas, e ela vai se comportar como se fosse uma constante, multiplicando ou dividindo a nossa função incógnita. Vocês lembram o que é uma combinação linear de vetores? É uma constante vezes o primeiro vetor, mais outra constante vezes o segundo vetor, e assim por diante, até uma constante vezes o último vetor. E é isso que a gente vai ter em relação à nossa função incógnita e as suas derivadas. Elas vão poder aparecer no formato uma constante vezes a função incógnita, mais uma constante vezes a primeira derivada, e assim por diante, até uma constante vezes a derivada de maior ordem envolvida. Se tiver nesse formato, será uma equação diferencial linear. Caso contrário, será não linear. Essa equação diferencial é não linear porque a função seno, que é uma função não linear, está aplicada ao ângulo θ, que é a variável de estado desse problema. Em relação ao tipo, nós podemos observar que nos itens de 1 a 6, as derivadas presentes são derivadas ordinárias, derivadas comuns. Portanto, nesses itens, a equação diferencial é ordinária. Já nos itens 7 e 8, as derivadas presentes são parciais e, portanto, trata-se de equações diferenciais parciais. Já a ordem depende do exemplo. Vocês vão ver a ordem da equação diferencial dada pela ordem da maior derivada presente na mesma.
Com relação à linearidade, no exemplo 1, nós temos que y, y' e y das linhas não tem nenhuma caracterização da não linearidade. Eles estão em potência simples, eles não estão aplicados em nenhuma função, não estão envolvidos em produtos. Então, nós dizemos que nesse caso temos uma equação linear. Já no exemplo 2, no primeiro termo, a primeira derivada é elevada ao quadrado, o que caracteriza uma não linearidade. Logo, é uma equação não linear. No exemplo 3, novamente o y e a derivada dele estão com potência simples. Logo, é linear. Chama atenção que eu posso dividir por t, porque tem que ser linear em y e em y'. Não tem nenhuma restrição sobre a variável t, então ela pode aparecer dividindo, pode aparecer dentro de funções, não tem problema nenhum, ela não compromete a linearidade. No exemplo 4, nós temos o produto y vezes y', que é similar a um y ao quadrado, a um y' ao quadrado. Esse termo caracteriza a não linearidade. Por isso, a equação 4 é não linear. Em relação à equação 5, nenhum termo aparece não linear. Nós temos o y com potência simples, o y das linhas com potência simples, multiplicado pela função logaritmo de t, mas isso não tem problema porque o t pode estar dentro de uma função qualquer. Logo, a equação 5 é linear. Já a equação 6, nós temos o logaritmo aplicado no y. Então, nós temos uma função não linear aplicada na variável de estado, o que caracteriza uma não linearidade. Logo, nesse caso, a equação é não linear. O exemplo 7, nós temos a simples soma das derivadas parciais em potência simples, não tem nenhuma não linearidade indicada, portanto, é uma equação diferencial parcial linear. E, finalmente, o exemplo 8, temos uma não linearidade clara quando eu faço a derivada parcial em relação a x ao quadrado. Para verificar que y é igual a t vezes n menos t é a solução da equação diferencial, precisamos calcular as derivadas requeridas na mesma, ou seja, y' e y duas linhas. Observe que temos um produto na função t vezes n menos t, e temos que aplicar a regra do produto, derivada de t, que é 1, vezes n menos t, mais t vezes a derivada de n menos t, que é menos n menos t, resultando em y' igual a n menos t menos t n menos t. Para o cálculo da segunda derivada, derivamos novamente a primeira derivada. No caso, a derivada do primeiro termo, que é n menos t, menos a derivada do segundo termo, t n menos t. Chama atenção que o segundo termo novamente tem um produto e temos que aplicar a regra do produto, obtendo o resultado apresentado. Nesse segundo exemplo, temos que calcular se U é a solução da equação diferencial apresentada. Observe que é uma equação parcial e U depende de duas variáveis, x e t. Nesse caso, eu vou calcular
as derivadas requeridas, que também são derivadas parciais. Precisamos calcular a primeira derivada em relação a t, denotada por ut, e a segunda derivada em relação a x, denotada por uxx. Diferente do caso anterior, nós não temos uma igualdade que é identicamente verdadeira sempre. Ela só seria válida se alfa ao quadrado fosse igual a 1. Bem, mas isso não nos dá uma solução que vale em todos os casos. Então, não é solução.